Então, vamos começar, então, o nosso estudo de Judas, tá? E a própria, quem recebeu o estudo por e-mail, são as perguntas e os textos estão lá em cima. E nós vamos ter que conversar, porque nós vamos ter que explicar um troço muito legal, que eu já falei para as meninas que já fazem o estudo com a gente, já sabem, mas eu vou ter que falar de novo, porque está aqui incluído nessa carta, que Judas, quem era Judas? Não é o Judas Iscariotes. Gente, naquela época havia falta de imaginação. Então, tinha muita gente que chamava Judas, muita gente que chamava Tiago, muita gente que tinha muitos nomes repetidos. Falta de imaginação. Parece agora, né? Que tem uma época que todas as meninas chamam Maria Valentina. Teve uma época que todo mundo chamava Enzo, né? Então, são as modas, que Judas era moda naquela época, tá? Então, ele fala assim, ele começa. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. O Tiago é aquele que nós estudamos agora, que o próprio Tiago se intitula como irmão de Jesus. Então, a história diz que Judas é um daqueles irmãos de Jesus que se converteram depois da ressurreição, tá? Então, ele fala que ele é irmão de Tiago, ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, ele fala, aos chamados, amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo. É assim que ele começa a carta dele. O que acontece com a carta de Judas? Ele é direto, é uma carta só. Mas é uma carta, mano do céu, é uma carta que é suficiente para você, assim, estudar um ano. Se você conseguir seguir tudo que está escrito aqui, glória a Deus, tá? Então, o que ele fala? Vocês sabem que naquela época a igreja era perseguida. Naquela época, né? Agora não, né? Onde na Coreia o pessoal corta o pescoço, né? O pessoal do Boko Haram mata, os muçulmanos matam. Não, isso era só naquela época, né? Que o povo era perseguido, era jogado para os leões. Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Ele começa a falar como devemos agir em relação à nossa fé. É a segunda pergunta. O que ele fala? Então, ele começa se apresentando, aí ele vai. Amados, quando eu empregava toda a diligência, sabe o que é diligência? Diligentemente é constante com determinação, tá? Em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao santo. De novo, a palavra santo na Bíblia não é uma pessoa que não comete pecado, não sei o quê. A palavra santo aqui é o separado. Então, ele está falando o quê? Enquanto ele estava escrevendo uma carta, ele foi obrigado a escrever pessoalmente para os cristãos, para que os cristãos batalhassem diligentemente em defesa da sua fé. E aí, eu te digo, nós estamos defendendo a nossa fé. Eu não estou falando da nossa igreja, da nossa religião, da nossa doutrina, não. Eu estou defendendo a minha fé diligentemente ou eu defendo minha fé só no domingo? Ou eu tenho a minha formação eclesiástica, né? A minha formação bíblica, a minha formação de fé, o meu caráter, só quando eu estou sentado no meio dos crentes. Quando eu estou lá no mundão, vou dar uma passeadinha lá no mundão, que é mais legal. Você anda defendendo a sua fé diligentemente, não se esqueça que, de repente, pode chegar um dia, entrar um monte de soldado na sua casa, meter uma arma na sua cabeça e perguntar se você vai confessar Cristo como seu único salvador, senão você vai morrer. Eu quero ver até onde você vai. Aí você vai falar, mas isso acontecia naquela época, não acontece hoje em dia. Acontece hoje em dia. E pode chegar ao extremo de você ser separado de um grupo por defender a sua fé. Na minha época, as meninas já tinha, agora tem também, mas tinha uma linha que era as meninas, os jovens, eles entravam na fase do flerte. O que é? Que é o namoro cristão, que é não transar, namorando, tá? Então, o que acontece? Evitava até ficar beijando muito assim, para não pegar fogo, né? Porque sabe, pegou fogo, depois para apagar é complicado, né? Então, tinha essa linha. E as meninas eram ridicularizadas por chegarem a 16, 17 anos e serem virgens. Então, muitas mentiam para poder pertencer a um grupo. E se o adolescente de 16 anos fala, nossa, imagina, mas e você? Quantas coisas você está escondendo porque você não tem coragem nem firmeza de afirmar o embasamento da sua fé?
Então, ou é porque você não conhece, não tem certeza. Às vezes a gente não tem certeza. Ah, eu não vou brigar por causa disso. Não é brigar. É aquela história do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você quer ser feliz? Não entre em rodinha de escarnecedor. Escarnecedor é aquele que zomba da sua fé. Eu não estou falando que zomba da sua igreja, não, um pouco me importa a igreja que você vai. Eu quero saber se você está permitindo que as pessoas zombem da sua fé. A sua fé não tem que ser uma coisa só porque você lê na Bíblia ou ouve o padre ou o pastor falando uma vez por semana. A sua fé tem que ser embasada nas suas experiências. O que é que você já passou que vai dizer, não, isso é verdadeiro na minha vida. Isso é inegociável. Então, ele está falando aqui, eu exorto-vos a batalhar diligentemente pela sua fé. E aí ele explica, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Introduzidos são os infiltrados, tá? Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. São pessoas infiltradas e que falam para você assim, ah, mas não é bem assim. Ó, vou falar um negócio para você. Se a sua fé não é bem assim, a sua bênção também não vai ser bem assim. Meia obediência, meia bênção, tá? Então, o que ele está falando? Isso aqui já dá tema para um mês. Você está defendendo a sua fé? Sim, eu estou. Ou você não tem certeza da sua fé, do fundamento da sua fé? Está na hora de você ter certeza naquilo que você acredita. A ou B ou C. Você tem que ter firmeza no que você acredita. Aí você vai defender com unhas e dentes, tá? Pergunta 3. Deus é somente amor ou ele também corrige? Nem aqui ele está no texto dele, mas eu só vou lembrar de um texto de Provérbios que diz: o pai que ama o filho não poupa a vara, tá? Nós somos mães educadoras. Quantas vezes você tem que dar dura num bebê que eu digo, uma criança, e depois você fica chorando, né? Você sofre mais por dar a dura, mas você deu a dura exatamente porque você ama. Por que você dá um tapinha na bunda do neném? Para ele parar de gritar, ou para ele não fazer besteira, para não brincar com faca, ou sei lá. É amor. É amor. Então, Deus é somente amor? Ele é amor, mas exatamente por ele ser amor, ele corrige. Então, o que ele fala? Versículos de 5 a 7. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. A salvação é dada a todos, tá? Jesus veio para todos. Deus tirou todos do Egito. Porém, os que não creram foram destruídos. Ai, mas foi o inimigo que se levantou. Não, gente, às vezes é o próprio Deus. Tem um estudo que o meu marido faz, eu vou fazer uma vez com vocês, que é sobre pactos quebrados, e que tem um texto que fala assim, e Deus destruiu as obras da mão deles. Você já pensou você trabalhar e não ter sucesso? Aí você fala que é o inimigo que está se levantando, é Deus que está destruindo as obras da sua mão porque você tem um pacto quebrado. Você quebrou um pacto. É muito sério esse texto, tá? Fica para depois. Mas então, o que ele está falando aqui? Ele tirou o povo do Egito porque amou e destruiu os que não creram. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob as trevas, sobre algemas eternas para o juízo do grande dia. Anjo, Deus criou o mundo, babá, tinha o céu. Aí um anjo maravilhoso que chama Lúcifer, porque Lúcifer não é nome feio, quer dizer anjo de luz, resolveu ser igual a Deus. Ele fez a cabeça lá da galera, ele era do louvor, tá? Ele fez a cabeça da galera e 1/3 dos anjos do céu foram atrás dele. Gente, é muito anjo. Tanto que quando alguém vem com música romântica, eu chamava assim, ai, anjo caído é o capeta. Eu não sou anjo caído, não. O que aconteceu com os anjos que se revoltaram contra o Senhor? Presta atenção, tem lá, tá? Tá lá Ezequiel, tá escrito, mas aqui tá. Eles abandonaram
Deus tem guardado sob as trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não adianta você achar que você pode fazer o que você quiser, consciente, fazer o que você quiser, chegar lá no fim, você vai ser café com leite, porque Deus é amor, ama a todos. Deus ama a todos, mas ele é justo, tá? E aí vem outro exemplo. Como em Sodoma, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno e sofrendo punição. Quem sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Uma cidade perdida, onde estava lá o sobrinho de Abraão, o Ló, e por que até eu estava explicando para a Rebeca, por que existe o sodomita? Sabe a diferença entre o gay e o sodomita? A gente não sabe, né? O sodomita é o ativo, o gay é o passivo. Tá entendendo? Acho que não precisa ser mais explícito, né? Por que o sodomita chamam sodomitas? Porque quando Deus mandou o anjo ir na casa de Ló e tirar eles da cidade, porque ia destruir, os homens queriam estuprar os anjos, tá? Eles eram violadores. Então, o sodomita é aquele que é o que sai com o gay. Tá entendendo? É tudo errado, tá? Esse negócio pra mim é tudo gay. Homem que gostou de homem, pra mim é gay. Mas o que acontece? Só para deixar claro, quando fala sodomita, é o que sai com o efeminado. Efeminado é o passivo, sodomita é o ativo. E como essa cidade, eles quiseram estuprar os anjos, era uma cidade tão corrupta em prostituição, que Deus destruiu a cidade, agora acharam lá, né? O judeusado achou, aonde que tá a Sodoma e Gomorra lá destruída, tá tudo de sal, e dizem que é embaixo do Mar Morto, que foi destruído com enxofre, tá bom? Então é o seguinte, Deus amava as pessoas de Sodoma e Gomorra? Amava. Deus amava os anjos? Amava. Mas se rebelaram e sofreram a sua punição. Ai, mas Deus é amor, Deus é amor. Aproveita enquanto nós estamos na época da graça. Enquanto não veio a época do juízo, tem tempo de você se reconciliar. Não abuse da misericórdia de Deus. E muita gente está abusando da misericórdia de Deus, tá? A pergunta 4. Ainda no texto anterior, o que Deus fez se irar contra o povo? A desobediência. A desobediência. O que é desobediência? Você sabe que é errado e assim mesmo você faz. É isso que faz Deus se irar, tá? E quando Deus ira, eu estou estudando Apocalipse, gente, já estou chegando. Gente, gravei ontem o vídeo 22, que é as bodas do Cordeiro. Agora vai começar o juízo e o milênio. Nossa, é muito empolgante, muito empolgante. Eu estou empolgada, eu quero voltar de novo. É o primeiro vídeo de tanta coisa que eu aprendi nesse ano. Bom, vamos lá. Pergunta 5. Quais as características do povo de Sodoma e Gomorra mencionadas que causaram a sua destruição? Ora, estes, os de Sodoma e Gomorra, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminaram a carne, como também rejeitaram o governo e difamaram autoridades superiores. Então, é o seguinte, você é contra o governo? Ah, eu sou. Engole, chupa essa manga, porque nenhuma autoridade é dada se pelo Senhor não for permitido, não pode fazer barraco contra o governo, tá falando aqui. Tá falando aqui. Ai, mas eu não gosto. Você não gosta? Gente, eu faltei para vocês, eu orei pela Dilma, foi difícil, mas eu orei pela Dilma. Tá? Então, eles contaminaram a carne, e diz que eles eram sonhadores alucinados, contaminaram a carne, porque eles eram sodomitas e efeminados, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Não gosta? Fica quieto e ora por ele. Ah, mas eu não gosto do diretor da minha escola, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu prefeito, eu não gosto do presidente da república, eu não gosto de Deus. Ok, não mata, né? Não gosta é uma coisa, reivindique seus direitos é outra coisa, mas passar horas e horas metendo pau no governo, seja ele qual for, aqui está falando que você não pode fazer. Não pode. Nós já estudamos isso anteriormente. Ah, mas e se o governo é totalmente corrupto? Ora, mas e se o governo é um governo que, por exemplo, da Coreia, né? Que aquele cara é sei lá,
Ora, não perca o tempo de estar abençoando a vida das pessoas, metendo o pau no governo. Difícil, né? Ainda mais no mundo hoje que é super polarizado, os grupos são bem definidos. Gente, eu tenho certeza que aqui entre nós estamos em 5, cada uma tem uma preferência política e social. Em vez de a gente ficar discutindo política, nós estamos falando do amor de Cristo, beleza? Entendeu? Agora, se você me perguntar a minha opinião, a gente vai conversar depois. A minha opinião é essa, mas eu não vou perder o meu tempo defendendo ou atacando um governo, porque não leva a nada. Não leva a nada. Vamos aproveitar o tempo para abençoar a vida das pessoas. E isso é que eu falo, nossos estudos tem que ser sempre colocar em prática. O que é que eu posso colocar em prática hoje com o que eu aprendi, tá bom? Pergunta 6. No verso 9, vemos 3 personagens interagindo. E quem são eles? Agora nós vamos ter que parar para voltar à cena. O versículo 9 diz o seguinte, presta atenção. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Nossa, o que quer dizer esse texto? Amo essa parte. Amo. Vamos lá. Moisés, vamos lembrar. Moisés tirou o povo do Egito. Ok? Moisés tirou o povo do Egito. E quando Moisés estava lá e caminhando, ele chegou num nível de intimidade com Deus. Já tinha recebido as tábuas. Moisés falou para Deus assim, eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória. E Deus falou para ele assim, se esconde atrás do buraco da pedra, que eu vou passar, porque homem nenhum é capaz de ver a minha glória e não morrer. Então, Moisés se encostou atrás, tinha um buraco assim, na penha, na pedra, e a glória de Deus passou atrás dele. E ele desceu, o rosto dele brilhava tanto que ele teve que descer com um véu cobrindo o rosto dele, porque as pessoas não conseguiam contemplar. Ele ficou mais de mês com o rosto tampado, porque ele viu a glória de Deus passando atrás, beleza? Se você for olhar lá, eu queria saber, cadê o versículo? Eu separei todos os versículos aqui. Perdi. Bom, e aí, então, lembra disso. E Moisés morreu dizendo, eu quero ver sua glória, eu quero ver sua glória, tá? A pergunta 7. No seu entender, por que o diabo disputava com o anjo o corpo de Moisés? Primeiro, que é o arcanjo Miguel. Nós sabemos que Gabriel é o anjo que dá notícias. Foi Gabriel que levou a notícia para Maria, que conversou com José. Gabriel é o que dá as notícias. Miguel é o anjo guerreiro que vem abrindo o caminho, tá? Foi o anjo, o arcanjo Miguel, que brigava com o diabo, disputando o corpo de Moisés. Por que que você acha que o anjo estava brigando com Satanás, que Satanás queria o corpo de Moisés? Vamos lá. Por quê? Deus condena a idolatria. Vocês imaginam se o povo judeu tivesse o corpo de Moisés, o que que eles iam fazer com o corpo de Moisés? Já prevendo e tomando cuidado para não haver idolatria, tá? O diabo queria e o arcanjo Miguel foi lá tomar, certo? A pergunta 8 diz o seguinte, o que Moisés pediu para Deus? Está em Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achei graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te que mostre a tua glória. Ele queria ver a glória, tá? Como foi a morte de Moisés? Disse o Senhor, está lá em Deuteronômio, esta terra que sob o juramento prometi a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo a tua descendência darei, e faço vê-la com seus próprios olhos, porém você não vai para lá. Deus já falou para ele que ele não ia para lá, isso nós vamos estudar no Gênesis, eu vou explicar por quê. E Deus sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceu os olhos, nem se abateu o vigor. E aqui é que fala da morte de Moisés. Ah, mas isso, o que tem a ver? Tem a ver com o versículo 9, que está dizendo que
O arcanjo estava batendo boca com o Satanás para pegar o corpo. Qual era o maior desejo de Moisés? Era ver a glória de Deus, certo? Moisés não foi encontrado o corpo dele. Tá ligado? Aonde o desejo de Moisés se cumpriu? Vamos lá, Lucas 9, 29 e 30. E aconteceu que, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Elias foi trasladado, Elias não morreu. Isso aqui é para destruir toda a teoria da reencarnação. Elias não morreu e Moisés não foi achado o corpo dele. Por quê? Porque Deus pretendia mostrar para Moisés o ápice da sua glória, que era quem? Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. O ápice da glória de Deus é a vinda de Cristo. E Moisés pediu, eu quero ver sua glória, quero ver sua glória. Deus não permitiu, diz que Deus o sepultou, ninguém achou o corpo de Moisés. Eu não sei o que aconteceu com o corpo de Moisés e Elias. Elias, a Bíblia diz que ele foi trasladado num rodamuinho, não se encontrou. Por quê? Mais para frente, Deus ia permitir que esses 2 voltassem e visse o Cristo vivo como homem. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Deus sempre supera as nossas expectativas. O que você está pedindo para Deus hoje? Você está pedindo isso aqui e Deus fala para você assim, espera aí que eu vou te dar. Moisés queria ver a glória de Deus e Deus poupou Moisés e mostrou Cristo. Quanto tempo depois? Ai, mas isso foi impossível. Eu creio no Deus do impossível. Ele preservou Moisés sem lhe escurecer os olhos e nem acabar o vigor. Acho que ele congelou, botou numa outra, numa outra dimensão, ou numa nave espacial, sei lá, os ufólogos, cada um fala o que quer. Deus respondeu o pedido de Moisés, eu quero ver a sua glória. Por isso é que o diabo estava brigando com Gabriel, que queria o corpo de Moisés. Tá? Com o Gabriel não, com o Miguel. Entendeu? Aí, o que Judas está falando aqui? Ele está contando essa história e está dizendo aqui, mesmo nesse momento, Miguel era um arcanjo e Satanás era, vamos dizer que Satanás era o segundo abaixo de Deus. O arcanjo foi mandado para cuidar do corpo de Moisés e mesmo assim ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele e falou, o Senhor te repreenda. Se nem o arcanjo se atreveu a falar mal de Satanás, de Lúcifer, quem é você para falar mal de alguma autoridade que está em cima de você? Kátia, hello, isso é para mim, tá, meninas? Desculpa aí, mas esse estudo está sendo só para mim. Quem sou eu para falar mal da autoridade que está acima de mim? Se nem o arcanjo Miguel ousou falar, meter boca com Satanás, que já era caído, ok. Nem ele ousou. Quem é você para falar mal de uma autoridade que foi constituída? Ok? Outra lição. Deus, isso nós vamos ter que guardar. Deus sempre supera as nossas expectativas. Separa no papelzinho e veja o que é impossível. O que é que você quer de Deus. Lá no seu coração, não precisa contar para mim, não, para ninguém. Escreve no papelzinho e come o papel. Tá? Para ninguém saber. O que é que você está pedindo para Deus? Peça com fé e alinhado na palavra dele, que Deus vai cumprir e ele supera, e ele vai agir no sobrenatural para te presentear. Ele poupou o corpo de Moisés. Tá? Mas Moisés e Elias, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Elias não morreu. Veio um rodamuinho e levou ele. E ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Nós vimos isso no estudo da semana passada, de Tiago, tá? Ok, beleza? Resolvido isso aí? Deu pau na cabeça? Vamos voltar a estudar de novo outro dia. Mas
Que legal é isso. Que legal é isso. Tá? Não é qualquer um que ia escrever isso, gente. Vamos lá. Pergunta 11. De acordo com o versículo 10, o que fez para corromper o caráter humano? O que é que fez corromper o caráter humano? Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. O que corrompe o caráter? O que corrompe o seu caráter? Você não entender e falar mal. Não está corrompendo o caráter do outro, está corrompendo o seu. Falar mal daquilo que você não entende. Ou então que você entende pelo seu instinto natural. Gente, é muito pesado isso. Aqui fala que nós somos brutos e sem razão. E nós nos corrompemos por julgar e falar mal daquilo que não entendemos. Nossa, eu queria um texto que falasse só de bênção e coisinha gostosa para eu ficar feliz andando nas nuvens. Só paulada hoje? Pois é. E estudar a Bíblia, gente, não é para covarde, não, é para corajoso, para quem tem coragem e maturidade para ganhar paulada a cada dia. Mas eu vou contar. Enquanto você está ganhando paulada, quer dizer que Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando. Se Ele acha que você está no nível de ouvir isso e crescer, agradeça porque Ele não desistiu de você. Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Você quer ser guerreiro? Guerreiro tem que se preparar para a guerra, tá? Ok. Nos versos de 11 a 13, vemos duas atitudes condenatórias. Quais são? Olha lá. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que movidos por ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. O que aconteceu com Caim? Caim matou Abel. Todo mundo sabe dessa história. Caim matou Abel, ok? Ganância. E Balaão, nós não falamos aqui de Balaão, mas eu vou lembrar. Balaão era um profeta mercenário, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele foi amaldiçoar por dinheiro. Nossa, ninguém faz isso. Não é. Você não conhece ninguém que é capaz de amaldiçoar o outro só para ganhar dinheiro? Mete o pau na igreja do outro para poder trazer os benefícios financeiros para si mesmo? Ou isso só aconteceu lá? Aqui não tem isso. Mete o pau numa igreja, numa religião, no outro. Mete o pau por ganância. Tá? Tá fazendo que nem Balaão. Balaão aceitou ser contratado para amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro. E aí nós sabemos a história, né? Até a mula foi falar com ele. A mula viu o anjo e ele não via. Cabeção. E a mula começa a falar com ele, a jumenta, tá? Ok. Então, a pergunta é, quais as atitudes condenatórias de quem são? As atitudes é a ganância de Caim e Balaão. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Então eu vou numas festinhas de fraternidade para ser tudo bem e não é tudo bem? Banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Aqui fala do pastor de ovelha, tá? Nuvens sem água, impelidas pelo vento, quer dizer, inútil. Árvores em plena estação de frutos e desprovidas dos frutos. Duplamente mortos e desraigados. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. É tudo coisa sem sentido aqui. Uma estrela que guarda negridão de trevas é uma estrela que não brilha. Uma onda que espuma sua própria sujeira, né? Uma árvore que não dá fruto, uma nuvem sem água, pastor que apacenta a si mesmo, é aquele que não tem uma autoridade, você tem que ter uma autoridade sobre você, você tem que ter respeito por alguém que possa te dar uma dura e você ouvir a dura, não adianta você achar que você já está no top sênior e que não deva prestar contas a ninguém, não existe ninguém assim, não existe ninguém assim, você tem que ser submisso a alguma autoridade
Na sua cabeça, tá? Essas pessoas se banqueteiam juntos e, movidos pela ganância, vão perecer. É como a rocha que está submersa. O que é uma rocha submersa? Ninguém vê. É duro isso, né? É duro isso. Então, qual é o seu papel? Seu papel é inútil? Uma estrela que não brilha, uma árvore que não dá fruto, uma nuvem sem água? Por quê? Só para ficar de bem com todo mundo? Aqui são atitudes condenatórias, tá? Ufa! 3, tem que até beber água, né? Para poder administrar tudo. Vamos lá. Pergunta 3. Enoque já advertiu sobre eles. O que eles eram? Sabe quem foi Enoque? Enoque era contemporâneo de Adão. Enoque viveu na época de Adão, tá? Quanto a estes, foi também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Isso quer dizer o quê? Deus tem juízo para o desobediente e o rebelde. Os tais são, 2 pontos, murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Puxa saco. Está escrito aqui, não é a Kátia que está falando. São as características daquelas pessoas que a ira de Deus vai se acender, que nós lemos lá em cima. Tá? 14. Que tipo de homens são mencionados que viveriam nos últimos dias? Mas isso é só lá nos últimos dias, viu, gente? Como Jesus vai demorar para voltar, aqui no nosso tempo não tem. Vamos lá. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito Santo. Mas hoje em dia não tem isso, né? Escarnecedor, que anda segundo a paixão, que promovem divisão, isso não tem hoje isso, né? Então, nós vemos que hoje em dia, essa tendência mundial, que nós vemos não é só no Brasil ou nos Estados Unidos, ou sei lá onde, é uma tendência mundial de segregar, de fazer grupinho, tá? Isso é uma coisa que indica para o fim dos tempos. O importante é fazer todo mundo brigar, branco contra preto. Mas então eu sou do time do branco, eu vou brigar com o preto. E o asiático contra o árabe, porque eu vou brigar o pobre contra o rico, porque eu vou brigar o direita de esquerda. Isso, será que vocês não percebem? Olha, que o negócio está muito mais em cima. Não é uma modinha, não é uma coisa da CNN ou da Rede Globo. Isso, Judas está falando lá, gente, na época, no 1º século. Ele já está falando que ia acontecer isso. Pessoas que são aduladores e puxa saco só para poder agradar os seus próprios interesses. São essas pessoas que vão receber o juízo de Deus. Tá? O que devemos fazer para não cair no mesmo erro? Tá, não adianta só falar as desgraceiras e não dar solução, né? Vamos lá. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O que está na dúvida, eu meto o pé na boca, porque ele não sabe a que vem, larga a mão. Compadece, tenha o amor, compadece daquele que está na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos e temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Tudo isso aqui resume no amor. Se você amar o próximo, você não vai, nem que o próximo seja o seu líder que você não gosta. Se você amar ele, você vai orar por ele. Se você amar o seu próximo, você vai ver ele em dúvida e você vai lá dar apoio.
Ai, mas eu não sei o que falar porque ele é uma besta. Ora junto, abraça, escuta. Escuta. O resumo daqui é o amor. Do jeito que você tratar, assim você vai ser tratado. É bíblico isso. Você está julgando o seu irmão ou você está amando o seu irmão? Volto a falar do filme lá, a Cabana. Que a Cabana, falei já para vocês, esse filme vale a pena assistir. Quem não assistiu, assista. Que a mulher lá, que eu não sei se é mulher, se é anjo, o que é, e fala pro cara isso. Quem é você para julgar o comportamento de uma pessoa? Você não sabe o que levou essa pessoa a ser assim. E Deus amou a ele também. Quem é você para acusar alguém que foi amado por Deus? Isso não quer dizer que você vai andar junto, que você vai concordar. Ame. Ame. Não queiram mal. Amar é diferente de gostar, tá? Gostar, eu gosto de vocês. Gostar, eu convido para tomar café. Você não é obrigado a querer conviver com a pessoa, mas você é obrigado a amar, a querer o bem dessa pessoa. A pessoa que está caído, a pessoa que tá com dúvida, a pessoa que está meio perdida. Ame, ame e faça o que você pode. Você não pode fazer nada, ore por ela. Muito pode oração do justo em seus efeitos. Vamos lapidar o nosso caráter. Vamos lapidar a nossa conduta. E aí você vai conseguir contagiar o ambiente que você vive. E aí ele termina a carta de uma forma que é: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, que é Deus, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade e império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Deus vai guardar você dos tropeços para te apresentar com exultação na sua glória. É isso que ele está falando. Ai, mas eu só fiz um monte de coisa errada. Deus é poderoso para guardar você do tropeço. Ele te salva do tropeço e te apresenta imaculado para a glória. Esse é Jesus Cristo que nós servimos. Esse é aquele que nos livra da ira de Deus, mesmo que você cometa tudo isso que está falando, que Judas está falando. O amor de Cristo nos resgata e nos tira da possibilidade de tropeço e nos mostra imaculados para a glória de Deus Pai. Que bárbaro! Um capítulo. A carta de Judas tem um capítulo. Quantas coisas profundas nós aprendemos aqui. Quantas coisas profundas. Então, qual o resumo da semana? Deus pode te surpreender no que você está pedindo. Você não pode falar mal da autoridade. E confia que mesmo que você tropeçar, se você estiver alinhado com o Espírito Santo, ele vai te guardar e te purificar até o dia final, no dia da ira. Quem que vai ser condenado no dia da ira? Não é aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque quando Deus olha para mim, ele não vê os meus pecados mais. Ele vê o sangue do Filho dele me cobrindo. Ok? Então, que Deus abençoe a nossa semana. Que Deus abençoe esse estudo, que a gente possa ver de novo e ver de novo, até entrar na cabeça da gente o que é que Deus quer para nós na vida prática dessa semana. Uma carta de um capítulo. E que pode realmente abençoar a nossa vida hoje e contagiando todo mundo que está ao nosso lado.